Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma. Amitabha. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Shun. Na vez anterior, concluí a explicação sobre o karma meritório da generosidade. Hoje vou iniciar a explicação sobre o karma meritório da disciplina. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 3. O karma meritório da disciplina, stanza 48. Abster-se de si mesmo em benefício dos outros e tolerar com firmeza para manter a pureza dos preceitos. Agora vou falar sobre o karma meritório da disciplina. A generosidade é principalmente sacrificar bens materiais externos em benefício aos seres, sendo esta atitude de grande virtude, mas ainda não é a mais rara. Não fazer o mal e praticar o bem, para alcançar a pureza da própria mente, é a essência do Buda Dharma. Por isso, a disciplina é a prática ainda mais elevada do que a doação de bens externos. A disciplina é uma prática virtuosa, que, a partir da abstenção dos próprios desejos egoístas, obtém a harmonia e o bem-estar com o mundo. Ou seja, é a abstenção de si mesmo em benefício do outro. Por exemplo, manter o preceito de não roubar não significa não roubar somente hoje ou amanhã. Tampouco é não roubar somente de fulano ou cicrano. Mas significa que, de agora em diante, não se roubará os recursos de qualquer pessoa ou de qualquer ser. Por isso, manter o preceito de não roubar é garantir que os recursos de todas as pessoas e todos os seres estejam protegidos e não sejam usurpados. Por exemplo, não ter má conduta sexual não se restringe apenas a algumas pessoas. Significa que, de agora em diante, em relação a qualquer pessoa, definitivamente não se utilizará de meios como sedução, estupro, etc., para satisfazer o próprio desejo sexual egoísta, e assim não destruirá a integridade da pessoa e preservará a harmonia de sua família. Por isso, o Buda elogia os 5 preceitos como as 5 grandes generosidades. Estes méritos da prática altruísta são realmente maiores do que os da generosidade em geral, sendo ainda mais valiosos. A prática de manter os preceitos é abster-se dos próprios desejos egoístas. Deve-se ter uma firme determinação para suportar todo tipo de provação, como, por exemplo, tolerar dificuldades e sofrimento, suportar tentações, ameaças e opressão das adversidades do meio externo, suportar os desejos egoístas internos, impedindo-os de causar bagunça. Além disso, deve-se ter a firmeza de preferir morrer mantendo os preceitos do que viver violando-os. Apenas abstendo-se firmemente dos desejos sensuais e superando as adversidades do meio, é possível manter e preservar a pureza dos preceitos. Assim, não se violará a prática da disciplina, nem se destruirá num instante os méritos da disciplina acumulados durante anos, pois basta uma transgressão para se perder tudo. É como se uma pessoa tivesse obedecido à lei durante a vida inteira, mas, por causa de uma única infração, será punida pela lei. Stanza 49. Colocar-se no lugar do outro com empatia, não matar e não usar o bastão, não roubar, não ter má conduta sexual, não fazer falsos depoimentos. Ingerir álcool arruína todas as virtudes. Os discípulos do Buda devem
manter os 5 preceitos. Vou falar agora sobre as 3 categorias de preceitos: os 5 preceitos, os 8 preceitos e os 10 preceitos virtuosos. Estas são as virtudes dos preceitos do Dharma comum aos 5 veículos. Primeiro vou falar sobre os 5 preceitos. Por que deve-se manter preceitos? Algumas pessoas não entendem o significado de manter os preceitos, mas os mantêm por admiração aos méritos dos preceitos. Isso não é ruim, mas também não é o ideal. Desde os Agama Sutras, Dharmapada e até os Mahayana Sutras, o Buda disse com clareza que colocar-se no lugar do outro com empatia é a causa das ações virtuosas de se propor a abster-se dos próprios desejos sensuais. Ou seja, extrapolar, a partir dos próprios sentimentos, os sentimentos dos outros, todos os seres sencientes. Nos textos budistas, isso é chamado de método de tomar a si mesmo como medida, e é o mesmo que o princípio da piedade no confucionismo. Tal como dizem nos sutras: eu desejo viver, não desejo morrer. Desejo felicidade, desejo evitar o sofrimento. Se houver alguém que queira prejudicar este meu desejo de viver, de não morrer, de ser feliz, de evitar o sofrimento, destruindo a minha vida, ou seja, isso refere-se ao ato de matar, será que vou gostar disso? Se eu não gosto disso, e eu for destruir a vida daqueles que, como eu, desejam viver, não desejam morrer, desejam a felicidade, desejam evitar o sofrimento, eles também não iriam gostar. Além disso, tudo que for desagradável e indesejável para si mesmo, também será desagradável e indesejável para os outros. Como eu poderia prejudicar os outros com aquilo que me é desagradável e indesejável? Isso é o mesmo que Confúcio disse: não faça aos outros aquilo que não deseja a si mesmo. E Jesus também disse: faça aos outros aquilo que deseja a si mesmo. A moralidade apropriada nas relações interpessoais é facilmente obtida dessa consciência de colocar-se com empatia no lugar do outro. Os outros são iguais a mim. Se tenho aversão ao sofrimento e busco a felicidade, então, como eu poderia roubar suas felicidades e aumentar seus sofrimentos? E como eu poderia não empatizar com a felicidade alheia e não aliviar o sofrimento alheio? No budismo, a compaixão de dar a felicidade e aliviar o sofrimento é exatamente a concretização desse espírito. Por isso, abster-se dos próprios desejos sensuais e manter os preceitos é nada mais que o método de tomar a si mesmo como medida, onde manter os preceitos é de vontade própria baseada na compaixão. Isto é realmente uma prática que traz felicidade na vida presente e em vidas futuras. Hoje iniciei a explicação sobre o karma meritório da disciplina. Na próxima vez, vou continuar a explicar sobre o mesmo assunto. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.